Boa noite. O ano político no país, que não foi exatamente um motivo de orgulho para nossos congressistas diante de tantas denúncias de corrupção, infidelidade partidária e outras mazelas, termina com a derrota do governo na votação da CPMF. Independente da posição que se possa ter a respeito desse tributo, todo o episódio envolvendo a votação foi um exemplo do conturbado relacionamento entre governo e parlamento. Como chegamos ao impasse? O governo não soube negociar ou a oposição é que não soube colocar claramente as suas propostas? A CPMF e o balanço do ano político no país são os temas dessa edição do Opinião Nacional, que além dos convidados terá, como sempre, a participação dos telespectadores. Os nossos convidados, então, são os seguintes: Roberto Freire, presidente nacional do PPS; José Aníbal, deputado federal pelo PSDB de São Paulo; Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, professor da PUC e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; Fernando Abrúcio, cientista político; Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro; e Cândido Vacareza, deputado federal do PT de São Paulo. E agora, a nossa plateia de convidados. Estão conosco a Soraya Agege, que é jornalista, repórter de Nacional e Política do jornal O Globo, sucursal São Paulo; Marcelo Diego, editor adjunto de Brasil da Folha de São Paulo; e Francisco José da Silva, repórter de política do Jornal da Tarde. Eu agradeço a presença de todos, eles ajudarão a fazer o Opinião Nacional de hoje. O Opinião Nacional conta também com a fundamental participação dos telespectadores, que tem como porta-voz aqui no estúdio a Silvia Correia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que nos assiste. Então, no programa de hoje, vamos discutir a derrota do governo na votação da CPMF e fazer um balanço do ano político. Participe, mande sua pergunta pelo endereço eletrônico opinião@tvcultura.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2182 3450. Você concorre a livros oferecidos hoje pelas editoras Unesp e Rocco. Alexandre. Obrigado, Silvia. Representantes da classe política reconhecem que o balanço desse ano não enobrece a história do Congresso brasileiro. Nós ouvimos várias personalidades na tentativa de fazer essa avaliação sobre o trabalho do Legislativo. Vamos ver a reportagem preparada pela Silvia Correia. Caso Valdomiro. Caso Mensalão. Caso Roriz. Caso Renan. Há 3 anos, o Congresso vive assim, de casos, de escândalos de corrupção. Os resultados positivos foram pouquíssimos, né? O Congresso, do ponto de vista da pauta política importante para o Brasil, do ponto de vista das reformas que o Brasil precisa fazer e tal, o Congresso pouco agiu. Porque não houve grandes temas a serem debatidos, a serem discutidos, as reformas que se esperavam não foram encaminhadas. E, obviamente, que quando eclodiu o caso Renan Calheiros, a agenda do Congresso, ou seja, a agenda do Senado, né, sobretudo, acabou se resumindo a isso. Porque a gente passa por uma crise profunda do ponto de vista da política e ela tem sido acobertada pela economia. Falta projeto aos atores políticos, falta projeto à oposição, ao governo. Não há um debate de ideias do ponto de vista de qual é o nosso caminho, qual é o nosso rumo. Quem deveria colocar esses temas na pauta são os políticos, não é? Mas os políticos também refletem a própria sociedade, não é? A sociedade não tem fornecido capital humano de qualidade. A descrença da sociedade foi medida. No livro A Cabeça do Brasileiro, lá estão o Congresso e os partidos políticos em último lugar no ranking de confiança da população. O desinteresse também foi medido. Metade dos eleitores não se lembra em quem votou para deputado e 7 em cada 10 brasileiros têm pouco ou nenhum interesse nos escândalos de corrupção. Na verdade, o que me parece que pode estar acontecendo, isso é muito grave, é se banalizando o escândalo, né? A visão que a sociedade acaba tendo da política é que política é isso aí. E não é verdade. Quando você tem uma situação como essa, a sociedade se desliga. Ela para de exercer um papel importante, que é de fiscalizar. E me parece que a política tem perdido status, né? Qual a importância da política? Principalmente o problema do presidente do Senado, que ele tivesse renunciado à presidência de saída, teria sido muito melhor para ele e para nós. O Senado saiu muito mal. Nós teremos que dar muitos passos aqui para recuperar a imagem do Senado Federal. Esse foi um ano prejudicado pela crise do Senado.
Acho que uma prioridade é organizar o Senado, reorganizar o Senado, enfim, fazer uma ampla reforma para que a gente não comprometa a nossa atuação com esses processos que nos vitimaram e prejudicaram muito. Olha, eu não tenho ilusões de que do dia para a noite essa imagem do Senado vai melhorar, sim. O que vai melhorar vai depender dessas medidas que forem tomadas, mas medidas concretas. À medida que se confundem prerrogativas parlamentares com privilégios, o resultado acaba sendo esse, desastroso perante a opinião pública, que avalia muito mal o Congresso Nacional e, em certa medida, com uma boa dose de razão. A avaliação não é só da sociedade. Os parlamentares sabem que vão de mal a pior. O jornal O Globo ouviu metade dos 100 deputados e senadores listados como os cabeças do Congresso. Eles deram nota média de 5,4 à instituição. Como pontos positivos, citaram a votação do PAC, do Fundeb, do pacote de segurança e da Lei Geral de Micro e Pequena Empresa. Como negativos, os escândalos, o fracasso da reforma política, o excesso de medidas provisórias e a submissão ao Executivo. As MPs travaram mais da metade das sessões da Câmara e, quando conseguiram votar, de cada 10 textos aprovados pelos deputados, 7 eram de autoria do governo. Há uma desconexão completa entre os debates que o parlamento faz e as reais necessidades da maioria da população. O que me parece que precisa ser feito no Brasil não é muito simpático, né? Quando você fala de reforma política, você está desagradando o status quo. Porque você está criando outras condições, você está mudando o jogo e criando instabilidade para aqueles que têm jogado e que têm sido vitoriosos nesse jogo. Para quê? Né? Para colher esses louros daqui a 5, 10, 15 anos? Sim, se você tem uma visão de estadista. Né? E me parece que não se tem tido isso. Sobrou para o Supremo Tribunal Federal, protagonista de 2 momentos importantes do ano: a abertura do inquérito do Mensalão e a decisão sobre fidelidade partidária. O STF ele agiu no vácuo, está provocado pela classe política. Se a política está um pouco judicializada, é porque a classe política e os poderes legislativos não têm demonstrado capacidade de promover as mudanças e construir as regulações que deveria ser construído. Se a gente for olhar para 2007, você pode dizer que a economia foi bem, foi muito bem, o presidente Lula foi bem, foi muito bem, o governo foi razoável, né? Jogou para ganhar de pouco ou para empatar, o legislativo foi mal e a política, de uma forma geral, foi muito mal. Bom, aí está essa reportagem introdutória. Como o telespectador acompanhou, a nossa pauta inicial era de fazer o balanço do ano político. Mas, nesse balanço político, introduziu-se um elemento que certamente vai ser um elemento central da nossa conversa de hoje, que foi a derrota que o governo sofreu na votação do CPMF. Outra observação que eu queria fazer antes de começarmos a nossa discussão é que o Congresso, por todas as coisas que aconteceu ali no seu recinto, certamente ficou muito no centro, até porque é o poder mais transparente, mais visível pela sociedade. Mas nessa avaliação que nós vamos fazer, nós vamos falar também dos executivos também, estaduais, federal, afinal de contas, vamos tratar de toda a questão política. E, inicialmente, eu queria ouvir cada um dos nossos convidados de hoje para uma avaliação rápida, não do ano político, mas vamos começar já direto com o CPMF, que foi um assunto importantíssimo e que teve o desfecho nessa noite passada. E eu pergunto, deputado Zé Aníbal, foi um evento político de monta, positivo, negativo, abre uma perspectiva de crise? Qual é a avaliação inicial que se faz? Olha, eu pessoalmente não acredito que abra uma perspectiva de crise, mas foi uma derrota grave para o governo. O governo mostrou toda a sua deficiência, não só em matéria de negociação aberta, transparente, com as forças políticas que compõem o Congresso, a Câmara, o Senado, mas também o governo achou que podia fazer, como fez na Câmara, reproduzir no Senado,
um arremedo de negociação e, em seguida, a montagem do balcão para formar uma maioria e aprovar tal como tinha apresentado. No Senado foi diferente, até porque os senadores perceberam que o procedimento adotado pelo governo na Câmara, eles iam tentar repetir no Senado. Acenar com a negociação, mas de concreto nada, ou muito pouca coisa. Sem tocar, sem pôr o dedo na ferida, algo que a gente vinha tentando provocar desde a negociação na Câmara. O governo precisa fazer o dever de casa, precisa limitar essa voracidade fiscal. As receitas têm crescido de forma muito adequada. É possível melhorar a qualidade do gasto público, dar mais qualidade às políticas públicas com recursos que se dispõem e ir produzindo uma situação nova em matéria fiscal. O governo foi muito licencioso no trato dessa questão. Perfeito. E acabou sendo derrotado. Muito bem. Fernando Abrúcio, e você já conseguiu, depois do terremoto de ontem, fazer uma conta e chegar a uma conclusão dos maiores significados desse evento? Foi a maior derrota do governo Lula nesses 5 anos de governo Lula. Eu acho que não só foi a maior derrota do governo Lula, mas é um episódio significativo que pode mudar a relação entre executivo e legislativo, ou pelo menos vai colocá-la na pauta. Agora, eu acho que é um episódio positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele é positivo porque demonstra que o Congresso, particularmente o Senado, acho que a Câmara está muito mal, mas há um poder de tentar ter uma autonomia, de ter identidade, a própria identidade da oposição. Mas é negativo por 2 razões, rapidamente falando. A primeira, porque o governo, na verdade, não conseguiu em nenhum momento mostrar qual seria o objeto da negociação. Foi muito confuso, por vezes soberbo. E, do outro lado da oposição, o dia seguinte da CPMF também não é muito bom, porque a oposição também não disse o que vai fazer com os gastos públicos. Não adianta apenas reprovar a CPMF, lembrando que, particularmente no caso do PSDB, ele governa muitos estados e muitos municípios, e o arroxo vai pegar muito firme nesses estados e municípios. É por isso que o governador Aécio e o governador Serra estão muito bravos. Perfeito. Deputado Cândido Vacarezza, foi a maior derrota do governo Lula. Por que aconteceu essa derrota? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que fazem parte aqui da mesa. Primeiro que eu acho que a derrota do governo, que é claro que teve a derrota, isso é uma página virada. Não vai ter crise, não vai ter outra medida provisória. O presidente Lula vai encaminhar para o Congresso uma proposta de reforma tributária que desonere a produção, desonere a indústria, o comércio, o setor de serviços, que facilite e que melhore ainda mais o desenvolvimento. E, como você pediu para nós darmos uma resposta breve, eu quero só dizer que eu discordo da embocadura da matéria. Primeiro, na Câmara, nós não tivemos nenhum escândalo na Câmara. Votamos coisas importantíssimas. Votamos o PAC, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, votamos o Fundeb. Que foram mencionados como pontos positivos. Mas votamos um pacote de segurança muito importante e o ano de 2007 foi muito melhor do que 2006. E 2006 já tinha sido melhor do que 2005. O Brasil está crescendo, está criando empregos, tem problemas dos gastos, mas não... Aí nós vamos debater os gastos. Perfeito. Melhor quando ele vamos aparecer. Conversar daqui a pouquinho. Muito obrigado, mas eu tenho uma visão diferente do balanço. Vamos ouvi-lo. Eu queria ouvir agora o presidente do PPS. Qual é a sua avaliação sobre esse grande evento que foi essa votação da CPMF? Eu diria que foi de uma importância muito grande, não apenas porque vai obrigar o governo a governar, mas não é só por isso. É porque eu acho que o parlamento, mesmo uma das casas apenas, até porque a Câmara precisa responder, o parlamento, através do Senado, se afirmou perante a sociedade. E numa questão básica, não é uma questão menor, não é uma disputa pontual, é em algo fundamental. O governo foi derrotado numa questão tributária, numa questão que é hoje moderna de se discutir e que a sociedade brasileira se mobilizou em torno disso. Tanto é verdade que a pesquisa, é evidente que é um momento, mas a pesquisa coloca a questão tributária como uma questão mais importante hoje para o brasileiro, mais até do que a segurança. É claro, é por conta do debate, por conta da discussão, mas traz algo muito importante para um governo
que jogou com o parlamento sempre, eu vou aqui, sem nenhuma agressão, dizer apenas, com o método do mensalão. Né? Não vamos negociar, vamos cooptar parlamentares, vamos imaginar que o PSDB vai ficar com as suas contradições, interesses de governo, vamos tirar de lá os votos, e eu vou para a rua fazer a célebre confrontação pobre e rico, e eu vou ganhar. Não foi seriamente discutir com o Congresso, até porque o Congresso estava tão desmoralizado em função do problema de Renan, o problema da paralisia da Câmara, subalternidade tremenda da Câmara. Ele fez uma aposta e perdeu. Que bom que tenha perdido. Para a democracia brasileira. Ele vai ter que agora sentar e discutir uma reforma tributária, que ele prometeu desde o primeiro mandato, no primeiro ano do mandato dele, em 2003, e não mandou. Agora, o que a oposição tem que fazer é não discutir nenhum pacote, é discutir a reforma tributária. E aí vai dar oportunidade para que a Câmara dos Deputados também participe dessa restauração, um mínimo, do respeito do parlamento brasileiro. Isso era bom para a democracia. Muito bem. Cláudio Couto, e a sua visão desse evento? Só aproveitando um pouco a carona aqui do que foi colocado, eu concordo com o deputado Vacarezza quando ele diz que, na verdade, nesse último ano, a Câmara realmente não protagonizou nenhuma crise. Ela foi, sobretudo do ponto de vista do governo, um espaço de tranquilidade, um espaço de aprovação. Agora, foi ela que protagonizou todas as crises e escândalos do primeiro mandato de Lula. Né? E o Senado não, havia passado em boa medida incólume, não teve escândalo de ambulância, não teve escândalo de mensalão, e aí se inverteu a coisa nesse primeiro ano do segundo mandato. O Senado passou a ser o estuário aí de todas as crises, sobretudo por conta do caso Renan Calheiros, né, e a Câmara passou num período de calmaria. O interessante é que esse mesmo Senado, já desde o primeiro mandato de Lula, é o espaço em que o governo sempre enfrentou maiores dificuldades. Né? Ao contrário do que ocorria no governo Cardoso, né? Quando o Fernando Henrique tinha no Senado um espaço de apoio bastante seguro, e Lula não teve isso no primeiro mandato e a coisa piorou no segundo. Né? Tanto que, na verdade, embora possa parecer que essa decisão, né, da CPMF tomada ontem seja um episódio, um raio-céu azul, alguma coisa nova, se nós olharmos para o período recente, vemos que é no Senado que o governo enfrenta todas as suas dificuldades. E diria que se tirarmos daí uma lição e olharmos para frente, eu diria que é aí que o governo continuará enfrentando dificuldades. Sobretudo considerando, e isso é o caso de uma medida, de uma decisão como a emenda que prorrogava a CPMF, quando se tratar de emendar a Constituição. O governo teve 55% dos votos. Para emendar a Constituição precisava de 60%. O problema é que ele não tem sequer esses 60% dos votos no Senado, mas tem sobra disso na Câmara. Então, é no Senado, eu acredito que se abre espaço para uma nova dinâmica entre governo e oposição, que eu não acredito que, por si só, gera uma melhoria da imagem do Congresso. Ela abre a oportunidade para que essa melhoria ocorra daqui para frente, mas é preciso percorrer um caminho nessa direção. Muito bem. Deputado Chico Alencar, e a sua visão? Eu quero responder a um taxista que me trouxe aqui e a uma pessoa que eu encontrei na saída do aeroporto. Ambas fizeram a mesma pergunta. E agora? E a saúde? Tranquilizo, vai continuar como está, um caos. Porque é impressionante isso. A CPMF é fundamental para a saúde pública, para o SUS. Ela existe há quantos anos? Só no governo Lula, 5, mais outro tanto, desde que foi criada. É um imposto original e virtuoso. Muito bom, eu considero. Nós, lá do pessoal, fizemos aquela discussão e achamos que CPMF é um bom imposto, insonegável, grava a movimentação financeira, exceto aplicações em bolsa, já começa a revisão a ser feita por aí. Agora, parece que acabou o mundo, não acabou, não. Foi muito mal usado esse dinheiro. Uma bela ideia desvirtuada, doutor Jatene. Sua angústia não se resolveu nesse tempo todo. E o governo abusou do direito de errar. Do início ao fim, meu querido colega Vacarezza, o governo errou. Na Câmara, soberbo, arrogante, passou o rodo, com aquela maioria, inclusive o fisiologismo bem comportado. Quando, sem querer discutir nada, inclusive juntou com a DRU, com a desvinculação das receitas da União, eu estou mais preocupado até com as perdas da educação, que continuarão, com o dinheiro carimbado para essas áreas. A DRU vai prosseguir. Aí teve 60 votos, uma grande unidade lá de um e outro lado que polariza. A gente está aqui numa terceira via de análise. E, por fim, eu discordo. Vacarezza está chegando lá na Câmara, é natural a empolgação
de um neófito lá no Parlamento Nacional, mas foi muito frustrante. O Zé Aníbal há de confirmar isso. Nós fizemos um levantamento, a nossa assessoria. O Congresso Nacional aprovou 94 projetos, Câmara, Senado, com sanção presidencial. 77% deles de origem do Executivo, 61 MPs nesse ano da graça relativa de 2007. Está feia a coisa. Muito bem. Vamos introduzir mais um elemento, porque nós temos por telefone o economista Raul Veloso, que é um especialista em contas públicas. Eu queria dar o meu boa noite ao Raul e perguntar a ele qual é a dificuldade que o governo vai ter agora para reordenar a sua orçamentação e que riscos que nós corremos nesse momento. Boa noite, Raul. Boa noite, Alexandre. Pois bem, eu vejo o grande risco e a dificuldade, antes de mais nada, no fato de que a CPMF arrecada um volume bastante expressivo de recursos. Nós estamos falando aí em algo ao redor de 38 bilhões, se eu não me engano. Então, a dificuldade maior é essa. Isso equivale a 1,4% do PIB. E é muito difícil imaginar que vai ser possível, num gasto tão rígido como o que se tem hoje na União, imaginar-se um ajustamento do lado do gasto capaz de absorver essa perda de recursos. Então, eu estou pensando aqui que nós vamos ter aí, se não houver uma outra solução, uma combinação de algum corte de gastos e provavelmente esse corte será na área de investimentos, que é onde os gastos são menos rígidos, algum aumento de arrecadação em um ou outro imposto, que a União possa aumentar as alíquotas sem submeter ao Congresso, e, por último, alguma redução no resultado fiscal, no excedente de caixa que é usado para pagar uma parcela do serviço da dívida. Mas, somando isso tudo, eu não sei, não consigo imaginar que seja possível substituir integralmente o volume de recursos que a CPMF arrecada hoje. Agora, Raul, esse excesso de arrecadação que tem marcado o governo nos últimos tempos, é manejável esse excesso de arrecadação para cobrir esse buraco, ou as coisas não são simétricas, porque ocorrem em tempos diferentes e você não pode ter uma previsão clara a respeito de quanto será o excesso? Eu acho que a gente pode raciocinar com o aumento da arrecadação deste ano acima do que havia sido programado na programação de receitas e gastos e resultado primário deste ano. Esse excedente de arrecadação, digamos assim, em relação à programação, ele for expressivo, aí você pode pensar em utilizar isso. A minha estimativa aqui, usando dados do governo e fazendo minhas contas, é que, com base no que aconteceu este ano, este excesso ele não ultrapassa 0,3% do PIB. E a CPMF arrecada este ano 1,4% do PIB. Então, ficaria ainda faltando aí uma parcela ao redor de 1,1% do PIB. E o pressuposto aí é que aquela programação seja cumprida. E a gente não pode esquecer que os gastos sobem e ao mesmo tempo que as receitas sobem. Então, esse caminho não vai resolver o nosso problema. Ok, muito obrigado, Raul. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Ok, de nada. Tchau. E Opinião Nacional faz um breve intervalo, voltamos já já e teremos mais esses elementos trazidos pelo Raul para discutir no nosso debate. Até já. E voltamos com a Opinião Nacional, que hoje discute a CPMF e o ano político do país. E eu queria saber com a Silvia Corrêa se os telespectadores já estão se movimentando, já estão trazendo as suas questões. Como é que andam as coisas, Silvia?
Já sim, Alexandre. E a maior parte, na verdade, versa sobre a mesma coisa. Eu vou juntar algumas perguntas aqui. O deputado Chico Alencar já deu a opinião dele, mas eu queria encaminhar aos outros debatedores essa questão. O Gilson Leite pergunta, afinal, a saúde vai piorar? Aí o Coutinho Camargo completa. Que percentual da CPMF efetivamente foi para a saúde? E mais 2 telespectadores ainda nessa linha, Dalberto dos Santos e Marcelo Araújo, de Goiânia. Vai precisar, então, de algum aumento de imposto? Acho que esse pacotão saúde. Pacotão saúde. Deputado Cândido Vacareza, vai ter um pacotão aí para aumento de impostos e a saúde vai piorar? Aquilo que se dizia nos debates de ontem no Congresso, de que a saúde seria a maior prejudicada com o veto à CPMF, é o que vai ocorrer, não? Olha, eu acho muito cedo para as pessoas vaticinarem coisas. Vou até pegar aqui a experiência do deputado Chico, que já falou que eu sou a favor por causa da minha juventude. Lá em Brasília. E do fato que não tem nada a ver com a juventude, porque contra fatos não há argumentos. Você viu a bolha quando teve a crise nos Estados Unidos por causa do imobiliário? Você viu o que diziam? Não, porque o Brasil vai isso. O que é que o presidente Lula disse? O Brasil vai continuar crescendo, vai continuar criando empregos, e o Brasil está na rota do desenvolvimento sustentado. Tem 23 trimestres, Alexandre, que o Brasil cresce. 23 trimestres. Agora mesmo, ontem, saiu o crescimento do último trimestre. Tem 15 trimestres consecutivos que o Brasil que aumenta a renda e que aumenta as compras. O que é que vai acontecer? Esse dinheiro que foi retirado não é uma soma mecânica, deixou de 38, que na realidade seria mais de 38. Por que aumentou a arrecadação? Primeiro, porque teve mais fiscalização e porque o Brasil se desenvolveu. O Brasil está crescendo. Não teve aumento de imposto, não teve aumento de tributo, não teve aumento da carga tributária como houve na época do governo Fernando Henrique, que saltou de 26 para 37. Nós aumentamos um pouquinho, foi até 38, e agora, com a reforma tributária, vai baixar. Vai baixar, vai baixar. Nós vamos discutir a reforma tributária. Então, o que é que vai acontecer? Uma parte desse dinheiro ia para a saúde, o governo vai se adequar. Quanto, o governo deputado? vai dar uma solução. Não terá outra CPMF, não terá outra CPMF. Tem uma decisão soberana do Senado, soberana, e o governo, como é um governo democrático, vai trabalhar a partir das decisões do Legislativo. Perfeito. Ainda ontem. E quanto, Alexandre, que o percentual para a saúde, que é uma pergunta constante? 0,20, na média. Foi aplicado, efetivamente. Quando era 0,30 CPMF, agora 0,38, na média 0,20 é para a saúde. Hoje 0,20 saúde, o 0,18 Previdência Social e programas sociais. Metade, metade. Mas ontem o Supremo Tribunal Federal, numa ação do PSOL, nossa, do PPS, concedeu uma liminar considerando, a expressão é até forte, eu não lembro exatamente qual era, mas enfim, uma liminar suspendendo a medida provisória do governo, reeditada, uma daquelas que ele retirou. Ele é um joystick no executivo, né? Põe a medida provisória, tira a medida provisória, segura, obstrui a pauta da Câmara 4 semanas para não atrapalhar o Senado. Nós estamos vivendo assim, charcados de medida provisória. Sobre armas, a de ontem. Que a medida provisória, uma fraude. A medida provisória é utilizada pelo governo para liberar pauta, enfim, ou trancar pauta do parlamento. Chegamos a esse absurdo. E ele fez isso. Bom, mas o Supremo ontem concedeu essa liminar, dizendo que era uma fraude o governo ter mandado novamente essa medida provisória para cá. Portanto, o Vacareza está dizendo que não vai mandar, mas eu não tenho a menor dúvida que pode acontecer. Ele está garantindo, mas eu não sei se é exatamente. Eu acho até que essa é a posição dele. Mas o governo pode tentar fazer novamente, nada impede que faça no ano que vem e mande uma nova medida provisória sobre o CPMF. Agora, eu queria dizer assim, eu quero olhar para adiante, mas o Vacareza não deixa, porque ao longo desses 5 anos de governo Lula, aumentou a receita, né, porque houve crescimento da economia, claro, crescimento foi até este ano um crescimento bem razoável, de 5,7%, mas houve aumento também da carga. Todos os anos, esse ano, 1,4%. Este ano.
E o resultado está aí. O excedente de receita do governo sobre aquilo que estava projetado no orçamento é já de 60, 70 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, olhando adiante, o que está acontecendo? Primeiro, do nosso lado, Câmara. O Abrúcio disse que a Câmara realmente está mal, está muito mal. A pauta da Câmara está blindada. Você não entra nessa pauta. Hoje, para você entrar, um parlamentar ter alguma atividade legislativa, ele tem que pegar carona em medida provisória. Relator de medida provisória é a figura central. Teve uma que entrou com 19, 18 artigos, saiu com 39, 20 a mais. Você corre lá e coloca e vai embora. Não tem processo legislativo mais, o debate não se faz. A CPMF, o governo, acenou na Câmara com algum debate, depois montou a maioria, rolo compressor, no último dia, foi deprimente, o pessoal gritando lá atrás, para com esse negócio, vota, não tem debate mais não. Era uma maioria irritada, inclusive. Não queria mais discutir as emendas, coisa nenhuma. Isso é a morte do parlamento. Eu acho que agora, esse fato deve ter uma repercussão positiva na Câmara também. Hoje já conversava até com o Ciro Gomes, estava conversando com ele. Você já falei uma vez. Tentarmos sensibilizar o nosso presidente da Câmara para montarmos uma pauta, não é do partido A ou B, mas uma pauta que nos sintonize melhor com a opinião pública, com a sociedade, com os desafios que estão postos. E também com aquilo que significa plantar para os períodos seguintes, as questões relativas à reforma. Nós tentamos reforma política esse ano, começou, foi pouco debate, porque na verdade se fala muito, mas se debate pouco, mas alguma coisa aflorou. O problema é que nós estamos operando nos interstícios de medida provisória. Vota, 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 vota. Não tem nenhuma trancando? Não. Então tem 2 semanas de discussão. Daí a pouco entra 2, 3 trancando. Para de novo. Nós estamos desse jeito na Câmara. E, além disso, o presidente, claro, fica ali recebendo medida provisória. Tem um rito do qual ele não pode fugir. Mas a gente pode se insurgir definitivamente contra esse rito. Como ontem nós nos manifestamos pelo fato de estarmos há 4 semanas paralisados. Porque há uma emenda constitucional, entre várias outras importantíssimas, que nós não discutimos e votamos, que redefine a tramitação de medidas provisórias, para elas não serem um fator de manipulação e controle do Executivo sobre o Legislativo, como tem sido. Perfeito. Só um minutinho, porque eu tenho na linha o senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do senador, dar uma boa noite a ele, e a sua avaliação, senador, dos resultados desse evento de ontem. O que isso vai mudar na vida política brasileira a partir de agora? Boa noite. Boa noite a esses ilustres participantes que te acompanham aí nesse programa. E eu acho que a decisão de ontem do Senado foi uma decisão que aconteceu, primeiro, porque a oposição, o PSDB e os democratas tomaram uma decisão de estabelecer uma disputa política com o governo. E o governo não se antecipou num processo de negociação. O governo, na verdade, menosprezou o processo de negociação e, apesar de ser da base do governo, eu preciso fazer essa crítica e faço ela pessoalmente com os ministros e publicamente, de que o governo muitas vezes negligencia a relação com o Congresso Nacional. Então, a decisão de ontem, a derrota do governo de ontem no Senado, foi um equívoco, porque quem perde comete equívocos, e foi também um processo de decisão que envolveu politicamente os democratas e os tucanos e que culminou com esse resultado que nós tivemos e que vai exigir do governo agora um ajuste muito grande do seu orçamento. Tem o ônus do governo de fazer o ajuste do orçamento e tem o ônus da oposição de responder, né, por ter perdido a oportunidade histórica de aplicar um volume de recursos significativo na área de saúde. Perfeito. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, queria fazer uma observação, senador. Tem que fazer algumas observações. É só para, talvez, dizer ao deputado Vacareza que nós estamos caindo numa certa lavagem cerebral. Né? Ele diz que 23 trimestres que o Brasil cresce. Eu vou depois responder ele. 15, o PIB cresce, claro, a 23 cresce. Eu queria que você me apontasse qual é o país do mundo, do mesmo nível do Brasil,
que não tem, inclusive, nesses 23 trimestres, crescido o dobro do Brasil. Posso apontar? Não, Daqui todos. a pouco, vamos Não tem nenhum, aproveitar só a pra presença dizer. do senador. Mas é só para parar um pouco isso, porque é essa exatamente a jogada do governo. Né? Brasil em relação ao próprio Brasil. Eu quero dizer que ontem teve uma contradição imensa. Esse DRU foi criado para enfrentar crise fiscal de governo. Eu sei porque eu sou um dos responsáveis por criar isso no governo Itamar quando assumiu no impeachment de Collor. Não tem nenhuma crise fiscal. O governo pede para a saúde e com o DRU tira. O governo diz que tem poucos recursos e precisa de recursos para a educação. E o DRU tira. Esse fato precisa esclarecer a opinião pública. Mais do que isso, o governo paga 170 bilhões para serviço da dívida e paga ainda mais, porque isso é determinado pelo FMI, de superávit, mas ele paga mais sempre, porque tem saldo de caixa. Então, essas coisas não aparecem, estão começando a aparecer agora. Então, é bom dizer isso. E, olha, eu só queria dizer ao Renato Casagrande que ele não se espante. A oposição é para se opor politicamente ao governo. Ou ele pensa que é para colaborar com o governo? Está muito enganado ele. Senador, o senhor viu a... Não tem nenhuma intenção de... Não, claro, mas você disse, porque se reuniu para politicamente ir contra o governo. Por favor, deve efetivamente buscar o apoio da oposição, dialogar com a oposição. Agora, eu não sei como conduzir uma política econômica depois de um endividamento como o Brasil teve nos últimos anos, sem fazer uma reserva para pagar parte da dívida. Se me der um outro caminho que é possível você deixar de fazer uma reserva para pagar parte da dívida, eu aceito, porque de fato o Brasil consome boa parte dos seus recursos, uma parte do seu produto interno bruto, para pagar os encargos da dívida, o serviço da dívida. Se tiver outro caminho, ótimo. Algumas pessoas argumentam que o Brasil pode abrir mão da CPMF. E eu acho que poderia abrir mão da CPMF paulatinamente, gradativamente, porque tem excesso de arrecadação. Só que se esquece que cobram, e é importante que se cobre, que se gaste 4% do produto interno bruto na educação, que se gaste 2,5% do produto interno bruto na saúde, que se exige um investimento maior na área de infraestrutura. Então não há um excesso de arrecadação. Há, de fato, um perfil de gasto de pouca qualidade. Nós precisamos melhorar o perfil do nosso gasto, melhorar a qualidade dos gastos, mas há necessidade de investimentos em todas as áreas, para que o Brasil possa alcançar uma prestação de serviço de maior qualidade. Então não há um excesso de arrecadação, há necessidade de mais investimento e de mais aplicação nas áreas sociais. Perfeito. Pois não. Tem dois assuntos que eu queria comentar que são importantes. Desvinculação de receita da União. Perfeito. Eu só queria liberar o senador. Posso liberar o senador? Eu quero agradecer muito a sua participação, senador. Muito obrigado. Um grande abraço, senador Renato Casagrande. Obrigado, um abraço. Outro grande. Eu queria fazer um comentário breve. Pois não. Um comentário breve. Primeiro, o Zé Aníbal tocou no assunto que eu acho extremamente importante. Zé Aníbal e o Chico. Nós temos que regulamentar as medidas provisórias. A Câmara vai fazer isso. Já tem uma comissão, não sei se está formada, mas o presidente Arlindo Quinalha vai formar essa comissão e nós vamos tratar desse assunto. E nós precisamos fazer o debate teórico, político na Câmara. Tem apenas uma questão que eu discordo, que os deputados só trabalham com emenda às medidas provisórias. Da minha parte, da parte do Chico, da parte do Zé Aníbal, você vai ver ação parlamentar importante. Inclusive, tive a oportunidade de falar um aqui, que é a consolidação das leis, que é uma das coisas que eu acho mais importantes que nós vamos fazer no ano que vem. O Brasil tem 153 mil leis, boa parte delas são obsoletas. Nós vamos reduzir isso para umas 10 mil e vamos fazer ainda na gestão do Quinalha. Mas queria pegar a questão do desenvolvimento. Eu respeito muito o Roberto Freire e todos, homem de tradição de esquerda, um exemplo para todos nós, mas tem uma questão de fatos que nós não podemos aceitar. Por exemplo, primeiro que o mundo não está crescendo todos os países equanimemente. Tem países que estão diminuindo, os países centrais, os Estados Unidos não crescem nesse ritmo, às vezes diminui, mas tem uma característica ímpar no desenvolvimento do Brasil. A China, a Rússia, a Índia está crescendo muito mais do que o Brasil, às vezes até o dobro.
mas lá está aumentando as disparidades sociais. No Brasil, o Brasil está crescendo com a diminuição da disparidade social. A inflação na China, na Rússia, está começando a criar problema. E vai criar. No Brasil está caindo a inflação. Nós pegamos o governo com 12%, agora está em 4%. Agora está em 4%. O risco Brasil está caindo vertiginosamente. E o Brasil está tendo uma situação ímpar de crescimento. Você entende de economia, sabe disso, que você tem ao mesmo tempo crescimento econômico, redução da pobreza, redução da inflação e melhoria de todos os índices econômicos. Todos. O Brasil... Então, é um crescimento positivo. Se você quer fazer oposição ao governo, faz. Agora, vamos fazer num ponto que o governo merece a oposição. Perfeito. Eu acho que tem uma série de questões que o governo precisa melhorar. Pois eu estou fazendo, oposição exatamente a essa política econômica. Reforma da educação. Isso daí eu quero dizer a você que vamos pagar muito caro no futuro. O Brasil abdicou de ser protagonista de um processo de integração, com o Brasil se afirmando com uma política econômica de futuro. O Brasil está vivendo um clima de euforia. Essa euforia que você está passando. Eu não acredito que uma economia se desenvolva alguém comprando um bem móvel em 90 meses. Não acredito. Isto é bolha futura. Não pode um país ficar imaginando que os seus aposentados e pensionistas fiquem com créditos consignados sucessivos para pagar os consignados anteriores, os empréstimos consignados anteriores. Isto, evidentemente, é perigoso. Um país cresce com poupança e investimento e não com consumo desenfreado e incentivado, da forma como está se fazendo no Brasil. Um momentinho só. Sem produção. Eu preciso fazer um intervalo. Mas essa é uma discussão que não é para aqui. Não, mas podemos ter essa discussão daqui a pouco, mas eu agora preciso fazer um intervalo. Isso. Eu peço licença a todos e o Opinião Nacional volta já. Até lá. Você não pode comparar o Brasil aos Estados Unidos, mas lá, isso que você falou em automóvel, isso tem lá nos Estados Unidos. Não é isso. E o Brasil está crescendo, não é por causa só dessa questão. Claro, rapaz, claro. Cultura, cada vez mais pública. E voltamos com a Opinião Nacional, estamos falando sobre o ano político, estamos falando sobre a votação da CPMF. Eu queria aqui visitar a minha plateia e queria perguntar aos nossos convidados o que estão achando. Marcelo, que é da Folha de São Paulo, o que você gostaria de nos dizer ou perguntar? Eu estava ouvindo a explanação do deputado Vacareza e eu tenho um complemento a fazer, que é o seguinte: eu acho que faz todo o sentido do mundo que o governo saia agora tentando conter os ânimos, tentando dizer que o estrago não é tão grande assim, tentando pacificar a situação, mas a verdade é que o alarmismo foi colocado na sala pelo próprio governo nas últimas semanas. A gente ouviu ministros saindo em público dizendo que investment grade era um sonho distante sem a CPMF, que a inflação poderia subir, que taxa de juros não cairia mais, e que a saúde poderia entrar num colapso. Quer dizer, não houve um excesso de alarmismo por parte do próprio governo com o qual ele tem que lidar agora? De alguns ministros houve. Foi um equívoco. Aliás, para a tragédia anunciada, mais uma vez o governo teve péssimos atores, porque, inclusive, eu nunca vi isso. Fazer uma proposta substantiva, assinada pelo presidente, endossada pelo ministro da Fazenda, pelo ministro das Relações Institucionais, 5, 6 horas depois de iniciada uma sessão prevista há meses, não dá para se negociar assim. O parlamento tem uma dinâmica e o governo agiu como um amador absoluto. Parece que não percebeu que não podia ser assim. E cobrar da oposição, o meu amigo Renato Casagrande falou, a oposição, eu tenho escutado muito, ouvi isso lá em Brasília hoje o dia inteiro. Oposição, como o nome diz, é para se opor, tem uma visão diferente. E eu acho que tem uma visão, por exemplo, do DEM, mais do que do PSDB, da qual nós, do PSOL, por exemplo, discordamos. É a ideia de que o centro é o indivíduo, qualquer tributo é, em princípio, nefasto,
reduzir a carga tributária é um projeto nacional fundamental e o mercado regula tudo, o Estado não tem papel indutor nem do desenvolvimento, o poder público é um estorvo, tem que apequená-lo. Nós discordamos disso, é uma tradição da esquerda, inclusive o imposto, a taxação. Agora, eu vejo um bom anúncio aí do deputado Vacarezza. Vai ter, enfim, uma proposta substantiva de reforma tributária. Eu acredito em Vacarezza, eu não acredito em Lula. Pois é. Agora, o governo errou demais. Meteu os pés pelas mãos. O deputado Vacarezza, aliás, esse processo, viu, Alexandre, só um detalhe. O Lula, há uma semana atrás, já falando de CPMS, ele falou lá da metamorfose ambulante, né? Foi um festival de metamorfoses ambulantes. Quem visse a sessão do Senado ontem, quem assistiu, viu quem era contra algum ano atrás, agora entusiasticamente a favor e vice-versa. Aliás, a Silvia, no intervalo, dizia que muitos telespectadores estão se manifestando nessa direção, né, Silvia? Eles perguntam como acreditar nos políticos exatamente à luz do que aconteceu com o PSDB e o PT. E aí tem uma pergunta, deputado José Aníbal, que é o seguinte: se a oposição vencer a próxima eleição, a CPMF volta? E por que o PSDB se opôs à CPMF? Eu dei uma declaração outro dia dizendo o seguinte: se o PSDB precisar da CPMF para governar o Brasil, não merece governar o Brasil. Nós fizemos a CPMF quando nós acabamos com a inflação. O governo tinha imposto inflacionário, todo mundo, os que tinham dinheiro viviam disso, muito, os trabalhadores eram fortemente penalizados, nós acabamos com a inflação no Brasil. Isso é história, não é versão, não é conversa. Fizemos lei de responsabilidade fiscal e enfrentamos 6 crises. O governo Fernando Henrique assumiu em janeiro, em março o México quebrou, a taxa de juros foi a 45%. Nós estávamos em pânico, porque o alcoólatra, que vivia de inflação, ele estava ávido para voltar a beber inflação, consumir inflação. E nós tínhamos que jogar os juros lá em cima. E esse negócio de DRU, eu lembro quando apareceu, os nossos colegas lá, deputados, diziam: olha, o Congresso não vai aprovar de jeito nenhum, mas nós conseguimos didaticamente provar que era fundamental ter essa possibilidade de desvincular a receita de um lugar, colocar no outro e tal, naquele momento de incerteza. Nós não tínhamos uma bola de cristal que o Plano Real ia dar certo. Depois as crises aconteceram várias. E a CPMF, muitas vezes, o recurso não foi mesmo, aliás, nunca foi destinado exclusivamente para a saúde. Nunca. Agora, o Brasil vive céu de brigadeiro no mundo. O mundo consome o que o Brasil exporta. Você tem sol, é a boa hora de cuidar do telhado. Você pode plantar como nós plantamos, o atual governo está colhendo. E não está acontecendo isso. Então, a motivação no PSDB, eu entendo muito bem a posição dos governadores, mas houve uma motivação forte no sentido seguinte: não há como parar essa voracidade do governo, fazer com que esse governo tenha eficiência no gasto, não é? A não ser suprimindo um recurso adicional, né? E bem adicional, porque as receitas correntes estão crescendo bastante, para que ele possa, ele próprio, o governo, se reestruturar, reorganizar. Nisso a oposição está inteiramente disponível para colaborar. Perfeito. Abrúcio, você vê você já falou um pouco disso, eu queria que você falasse um pouco mais, que essa seja uma oportunidade para uma mudança de postura de todas as partes? Pode ser uma oportunidade. Não necessariamente. Eu acho que pode ser uma oportunidade pelo menos para 3 coisas. Uma, para mudar a relação entre o Congresso e o Executivo. Uma segunda oportunidade para que, digamos, a própria oposição, eu diria mais do que oposição, o próprio Congresso possa construir uma pauta própria. E o terceiro, aí mais específico, a reforma tributária. Mas não necessariamente isso vai acontecer. O fato real é que os próximos meses vão ser de um aperto muito forte, não só no governo federal, mas no governo estadual. Quer dizer, quando os governadores do PSDB estão gritando, não só do PSDB, do PMDB, a coisa vai ser dura. O Raul Veloso falou, a gente sempre acha, olha, vamos cobrar menos impostos, mas depois... Não é tão simples economicamente isso. Por isso que aí tem, digamos, a pluralidade de opiniões. O Serra é de um lado, o Sérgio Cabral é de outro, o Lula de outro. Há um temor muito grande, há uma incerteza. Isso quer dizer que vai ser uma crise? Não, não. Mas que os próximos meses, do ponto de vista fiscal e tributário, vão ser incertos, vão ser incertos. Nós não vamos ter orçamento até março, provavelmente. Então,
Então vai ter um governo como o governo do Rio Grande do Sul vai sofrer muito com essa crise, porque as torneiras que iam ser abertas vão ser fechadas. Alagoas, Paraíbas, que são estados semifalidos, ambos governados pelo PSDB, estão desesperados. Então, no curto prazo, eu diria o seguinte, nem governo, nem oposição tinham um plano B. Não tinham. O governo não tinha, porque não tinha nem a pauta de negociação. O que mudou a pauta de negociação ao longo do caminho foi impressionante. Ideias não faltaram, apenas que não faltava. E do lado da oposição, creio eu que o ponto fundamental é marcar a identidade, mais do que a CPMF. Sobretudo o PFL. O PFL mais ainda. O DEM. Mas o PSDB também, eu acho. O PSDB do Senado. Era uma coisa de marcar a identidade. O dia seguinte... Hoje o senador Arthur Virgílio falou, podemos rediscutir a CPMF a partir de janeiro. Quer dizer, parece uma maluquice, isso é uma maluquice. Agora, então eu acho que não havia um plano B nem do governo da oposição. Pode ser oportunidade de surgir uma discussão de reforma? Pode. Eu só não sei se isso vai acontecer, porque a discussão de reforma tributária, só no governo Fernando Henrique, apareceu várias vezes. O Aníbal lembra disso. No governo Lula apareceu um comecinho, depois sumiu. Não necessariamente ocorrerá uma reforma tributária. Mas, não, aliás, eu acho que não ocorrerá uma reforma tributária. Na verdade, a oportunidade, de certa maneira, surge, mas mais do que para uma reforma tributária, para uma reforma fiscal. Né? Porque o problema que está posto agora não é tanto de mudar a estrutura de impostos, de contribuições, mas é mudar a estrutura de gasto. O governo vai ter que se virar nos próximos meses, e na realidade ele vai ter que encarar esse problema nos próximos meses, de resolver o problema do gasto. Né? Como é que ele vai lidar com uma série de gastos que ele já tem previstos, dada uma certa redução da sua expectativa de arrecadação. Né? Mesmo considerando que, cá entre nós, o governo já embutia nas suas expectativas de arrecadação, isso que formalmente é excesso de arrecadação. Tem muita subestimação. Porque já sabia, muita né? subestimação de receita. Perfeito. O deputado Vacarezza está pedindo a palavra, mas eu preciso fazer mais um intervalo. Faça. Peço Depois licença. a gente volta E nesse logo em debate seguida nós vamos voltar a essa discussão. Depois, se Opinião puder Nacional. voltar aqui também, a oposição, Não, tudo bem, todo mundo fala. Opinião Nacional faz um breve intervalo e voltamos em instantes. Até lá. A discussão continua quente aqui no intervalo. Para começar é difícil, porque está todo mundo querendo falar. Mas eu queria saber da minha produção se está na linha já o economista Amir Cair. Ele já está nos escutando, Amir? Ainda não. Então eu vou dar a palavra ao Vacarezza que eu prometi. Bem, eu vou ser breve até para a gente estabelecer um debate. Primeiro que eu acho que a oposição tem cumprido de forma brilhante a sua posição, tanto na Câmara quanto no Senado. Oposição, e isso é bom para a democracia, é bom para o governo, e não vejo nenhuma ação equivocada, desairada, alguma bobagem que a oposição tenha feito. É uma disputa política. Nós perdemos a votação da CPMF. Tem como resolver? Tem. Primeiro que não basta você dizer, não, tem que gastar melhor, reduzir os gastos. Os gastos do governo são extremamente equilibrados. Gasto com pessoal, em relação ao PIB, é menor agora do que era 8 anos atrás. A dívida líquida das estatais, a dívida líquida pública pelo PIB está caindo assustadoramente, está melhorando a qualidade da dívida. E o gasto com pessoal também está caindo em relação ao PIB, em relação ao que o governo arrecada. E você não pode cortar porque a folha cresce. O que é que nós podemos fazer? Uma solução que talvez a área econômica do governo não goste, mas que eu acho que seria melhor. Você aumenta o IOF, fica difícil, inclusive não vou perder tempo para explicar. Instituto sobre Operações Financeiras. Exato, aumenta o IOF e reduz o juro da taxa Selic. Você resolve o problema dos 30 bilhões. Vai dizer isso aí, Henrique Meirelles. Você resolve o problema dos 30 bilhões. Vou defender isso na Câmara. Roberto, você vai, terça-feira, eu vou falar isso, até o governo resolver. Terça-feira, aumenta o IOF. Então, garante a arrecadação do governo. O que foi que eu disse aqui? E reduz... Acreditaram em você, não em Lula. E reduz... Repare, isso que você está propondo seria muito simples. Você diminuir
superávit primário. Diminuir pagamento da dívida, não precisa mexer no superávit. Negociar isso. Agora, Lula, a primeira coisa que disse, não diminui o superávit. Roberto, o superávit... Não, mas o superávit tem sido prisioneiro, importante. É refém. Não, escute, vamos separar as coisas. O superávit é importante, viu, Roberto? Roberto, o superávit é importante para projeção do Brasil no exterior e para confiança. O Brasil está abrindo mercados no exterior. O Brasil está abrindo novas fronteiras. Então, o Brasil tem que ter uma reserva grande. As reservas do Brasil hoje têm 177 bilhões, coisa que nunca existiu. Sim. E o superávit também é importante para dar condição do governo. Agora, nós podemos... E quando reduzir a taxa Selic, vai aumentar o dólar, que vai melhorar a situação da exportação. Olha aí. Um minutinho só, por favor. Acho que essa é uma pauta boa para nós dialogarmos no PSDB. Um minutinho. Essa é uma pauta boa para dialogarmos com o PSDB da Câmara e do Senado. Nós temos na linha o economista Amir Caí. Boa noite, Amir. Tudo bem? Alô, Amir? Boa noite. Tudo bem, Amir? Tudo bom. Então, você está acompanhando a nossa conversa, nós estamos aqui tentando encontrar uma saída. Já foi dito aqui que ao invés de uma reforma tributária, era preciso de uma reforma fiscal. O Vacarezza já está sugerindo aumentar o IOF, baixar a taxa Selic. Você, por que caminho que vai? O que vai acontecer com o país a partir do fim da CPMF? Olha, a primeira impressão que dá a todo mundo é que o fato da CPMF ter sumido, e dificilmente eu acho que ela retorna no ano que vem, nos próximos anos, é fundamentalmente uma redução de cerca de uns 40 bilhões aí na receita do governo. Tá? Agora, o governo tem muita área de manobra para tratar essa questão. Eu acho que uma das coisas que parece que vai ser uma grande ajuda ao governo é o crescimento econômico. Tudo está indicando que o crescimento econômico parece mais sólido do que os analistas estavam supondo. O próprio crescimento que houve agora do PIB já causou uma surpresa favorável ao mercado e a todos nós. Quando cresce o PIB, o governo pega a carona, não apenas o governo federal, mas governos estaduais, pegam carona nesse crescimento e cresce a arrecadação. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, como foi lembrado aqui pelo Abruzzo, o governo tem também a possibilidade de reduzir alguns investimentos previstos fora do PAC nos governos estaduais. Aí tem um outro nível de economia. A outra parte importante é uma redução no atendimento das emendas parlamentares. O governo também tem esse argumento político forte a seu favor. Outra questão pouco lembrada é que o governo tem também à disposição, através do Ministério do Planejamento, a possibilidade também apresentar uma melhor estruturação orçamentária, porque você tem uma miríade de programas no orçamento que, quando você está apertado na receita, você é obrigado a ter um nível de priorização maior. Essas medidas são medidas que se impõem naturalmente quando você começa a ter uma redução na sua receita. Então, eu não vejo as coisas de uma maneira tão dramática como está colocado. Evidentemente, o ministro, para acalmar o mercado, falou que não vai mexer no superávit primário. Eu acredito que, ao longo do processo, se as coisas não se ajustarem, o governo vai ser obrigado a fazer uma redução leve, talvez, meio ponto, uma coisa assim do PIB, no resultado primário. Esses são alguns elementos. O outro é o reajuste do funcionalismo. Quando você tem uma situação normal, mais tranquila, você pode dar um reajuste do funcionalismo acompanhando a inflação. Nessas condições de hoje, o governo tem elementos políticos para dar algum reajuste abaixo da inflação, e essa é uma economia expressiva que ele pode fazer. Mais ou menos estou colocando esses pontos para não dramatizar tanto o problema quanto eu estou mais ou menos percebendo pelas análises que eu tenho ouvido. Ok. Eu quero agradecer muito, mandar um grande abraço para você, Amir. Muito obrigado e boa noite. Um abraço para você também, a todos aí. Obrigado. De novo,
Primeiro, esses supostos, previsíveis, estimados 40 bilhões que o governo arrecadaria com a CPMF em 2008, eles não vão sumir, eles não foram extintos, eles vão estar no meio circulante, eles vão virar talvez mais consumo, que é o carro-chefe dessa inflexão que tem aspectos positivos da nossa dinâmica econômica. O mercado interno está tendo um pouco mais de peso agora, isso é bom. Segundo lugar, começa a se falar, não, então agora vai ter que arrochar o funcionalismo, vai sobrar para o servidor público, não pode mais contratar gente, vamos melhorar a qualidade do gasto. Olha, um gasto muito qualificado é com o servidor público, com a formação profissional que está muito precária. Há um débito grave do governo com a educação, com o ensino médio profissionalizante em especial, porque se você cresce, retoma alguma dinâmica econômica, você tem que ter mão de obra qualificada, que o Brasil não tem, isso é muito grave. A dívida, juros e amortização da dívida chegam a 7 CPMFs ano. Alguma coisa está desbalanceada aí. O governo vai ter que ser mais ousado, depois dessa chacoalhada. O governo Lula é muito conservador. Aliás, tratando da CPMF, ele foi meramente continuista. Como já tinha prorrogado uma vez, é só assim, prorroga aí, vamos tocando. Agora vai ter que mexer, pelo menos, na questão fiscal. Perfeito, é bom isso. Olha, a crise, aliás, Santo Agostinho, já que a gente só fala em economia e política, Santo Agostinho dizia que a gente só se move por uma grande dor ou por um grande amor. Tá aí. Mas olha... E é dor ou amor? Para uns é amor, para outros é dor. O que eu acho importante, né, é salientar que, evidentemente, você vai ter que enfrentar isso, enfrentando grandes questões do ponto de vista orçamentário, dos gastos. Mas para dar um exemplo ao país, como isso é uma despreocupação total do governo. É evidente que não vai resolver se, por exemplo, começarmos a dizer à sociedade brasileira que o gabinete da presidência da República gasta R$1 milhão aproximadamente por dia de custeio. A gente pode dizer que a farra do cartão corporativo é inadmissível em qualquer país civilizado. E no Brasil, segredo, como se fosse questão de segurança do Estado. A gente pode dizer que Lula não pode aí, agora, pensar que pode distribuir a granel 12 milhões para o Carnaval Carioca. Com todo respeito ao com Carnaval todo respeito. Mas você gosta que eu já te falei. Mas eu já fui lá, mas claro que um pernambucano que não gosta, Roberto, agora deixa o povo fazer. Depende. Não, por favor, eu frisei. Vai ter que analisar questões maiores. Superávit primário, vai discutir problema do servidor público e no contraditório. Mas eu estou querendo mostrar que Lula nunca se preocupou com isso. É um governo despudoradamente gastador. Despudoradamente. Não se preocupe. 32 ministérios, 32 ministérios no Brasil é exatamente a despreocupação total, com o mínimo de austeridade. Isto foi um choque também importante. Não vai resolver por isso, mas esse é um sinal, é um exemplo. É importante que a sociedade saiba. Este governo despudoradamente gasta sem nenhum critério. Perfeito. Sem nenhuma prioridade. Zé Aníbal. Vai se convergindo aqui, não é? De formas distintas, para essa ideia de que o sacudidela foi importante. Né? Veja o Vacareza dizendo já de melhorar a pauta da Câmara, né? Ajudar a melhorar a pauta da Câmara. O governo, o Amir disse, Cair, né? Disse que vai ter que se mexer, se movimentar. Ou seja, né? Não é só cortar a saúde ou isso, aquilo, outro, como alguns fizeram a título de terrorismo, para intimidar os deputados. Aliás, hoje, não é mais compatível com a nossa vida democrática. Deputado Vacareza, hoje o ministro das Relações Institucionais, José Múcio, ele declarou, de forma parecida com o que disse o presidente há 2 semanas, que a derrota da CPMF foi feita em favor dos sonegadores. Isso ajuda Cada um tem sua forma de falar. Por exemplo, eu não concordo com o... Ele cabe ter. Roberto, quando ele diz que o governo é despudoradamente gastador, o governo não tem gastos. Eu digo que é bem equilibrado, tem números, a gente pode discutir, nem dá tempo para discutir. Isso. Vou mandar para ele. Agora, teve 2 coisas que o Amir falou que eu acho que não é a linha que eu vou seguir.
e se tiver peso dentro do governo, não gostaria que o governo seguisse. Uma seria reduzir a expectativa de aumento do funcionalismo público, porque concordo integralmente com o que disse o Chico, e outra é reduzir investimentos fora do PAC. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, tem uma obra grande aqui em São Paulo, que o prefeito Kassab está fazendo, terminando, inclusive, começou na gestão do Pita, depois a Marta fez uma parte, que é aquele fura-fila. Esse ano vai se gastar 270 milhões nessa obra. 200 milhões é do governo federal, 70 da prefeitura. O governo Lula não faz discriminação, se é do PFL, se é do DEM, se é do PSDB. Aqui pode atestar com o governador Serra vários investimentos importantes para o governo de São Paulo, como o Rodoanel, tem dinheiro do governo federal. Então, nós não vamos brecar o desenvolvimento, brecar os investimentos. Por isso é que eu acho que tem uma saída boa. É preciso ter o juro ainda um pouquinho alto, com 11,25 da taxa Selic, para conter a inflação? É preciso? Então, tem uma forma. Aumenta o IOF e diminui o juro. Muito bem. Pode mexer no superávit um pouquinho, levemente, como disse o Abicaí, porque senão... Eu gostaria de você no Ministério da Fazenda. Um minutinho só. E se o presidente me convidasse, eu aceitava. O problema é que eu nunca fui convidado. Vacareza é uma pena, mas não vai. Você vai ficar falando aqui... Olha, vamos falar que você está pedindo a cabeça. Se você for presidente da República da Renovação e me convidar, eu aceito. Eu peço a vocês só um minutinho, porque eu queria ouvir aqui a minha plateia. Soraya, o que você gostaria de nos dizer, perguntar? Então, Alexandre, eu estava aqui pensando que o governo tem uma margem de aumentar por decreto 4 impostos, né? O IOF, IPI, exportação e importação. Queria saber, assim, há clima para isso? Considerando um decreto aí a partir de janeiro, se o governo quiser? É a pergunta para mim? Eu não vou tomar muito do seu tempo, mas eu acho que o governo Lula é muito bem avaliado pela população. O presidente Lula é muito querido. E se ele explicasse para a população, eu acho que há. O problema é que não vai se resolver isso com o aumento do imposto. O aumento do IOF, inclusive, eu acho que é positivo, reduzindo outros impostos. Muito bem. Eu queria, já que nós falamos em impostos, a Silvia estava me dizendo que os telespectadores têm uma curiosidade a respeito do imposto que vai e vem e que não ata nem desata. Eles perguntam, na verdade, o Vinícius Carbogin e o Leonardo Bittencourt, ambos perguntam uma coisa: por que ninguém fala no imposto sobre grandes fortunas? Ele não podia ajudar? Pode ajudar? Isso tem importância, esse imposto? Pode, mas eu acho que não de forma tão expressiva ou substitutiva do volume previsto. Não tem muito volume, mas tem que ser... Tem que se fazer. Tem que ser tratado. Porque é um tabu. Assim como, por exemplo, a CPMF não incidir sobre a aplicação financeira em bolsa. Sabe uma coisa que é uma injustiça. Muito boa? Sim. Que o governo Lula isentou. Era cobrar imposto de todos os investidores da Bolsa, não apenas os nacionais. O capital financeiro é muito protegido. E Lula isentou os investidores estrangeiros. Nós somos um excelente cassino e Lula gostando disso. Muito bem. Eu queria ouvir agora o Francisco José da Silva, que é repórter do Jornal da Tarde. O que você gostaria de nos dizer, Francisco? Eu queria perguntar para o deputado José Aníbal a respeito do PSDB. Não pareceu haver uma divisão no partido, já que Serra e Aécio assediavam os senadores para votar a favor e no Senado ontem se viu que votou em massa contra? Isso não mostra que haverá uma dificuldade em 2010? Havia até senadores do PSDB muito sensíveis a essa posição dos governadores. Mas o partido é assim mesmo, você tem posições distintas. Num determinado momento, prevaleceu uma posição na bancada e votou. Não é? Isso não significa... Eu não gostaria de fulanizar essa questão dentro do PSDB. Eu reconheço que cada qual tinha suas motivações, suas razões, inclusive muito objetiva por parte dos governadores, mas o que prevaleceu foi uma posição da bancada do Senado, semelhante à posição da bancada da Câmara, de ser contra por razões que eu tentei expor aqui. Não é? O modo como o governo se dispôs a estabelecer uma negociação com as forças políticas do Congresso, que foi um modo de não fazer, não é? Inclusive essa última proposta, que é uma proposta que eu entendo até muito satisfatória. Primeiro ano, só por um ano, 38% exclusivamente para a saúde, 2 meses para mandar uma proposta de reforma tributária, isso feito de madrugada e formalizado às 10h20 da noite de ontem, essa hora, 1h30 antes da votação. Quer dizer, coube até aquele apelo patético do senador Pedro Simão, pedindo para
todos pararem ali, refletir, retomar a sessão logo depois do almoço, não dava mais. Aquela página, aliás, você usou essa expressão aqui, aquela página tinha que ser virada. Agora se estabelece um novo cenário. Eu preciso fazer mais um intervalo, já já a Opinião Nacional estará de volta. Até lá. Voltamos com a Opinião Nacional, estamos no último bloco e é a hora que a Silvia anuncia os ganhadores dos livros. Isso mesmo, vamos lá. Os livros vão para Glenner Cruz, de Neves Paulista, São Paulo, Kleber Neri, de Poções, Bahia, Antônio Milton Loureiro, de Carazinho, Rio Grande do Sul, Ronildo Teixeira, de Natal e Danilo Gonçalves, aqui de São Paulo. Perfeito. A Soraya está me falando alguma coisa no intervalo que eu não entendi direito. Você queria fazer uma pergunta para o Abrúcio, é isso? Isso. Qual é a pergunta? Eu queria assim, uma análise dele, se dá para já calcular os efeitos dessa questão do CPMF para as eleições de 2008, para a oposição, por exemplo. Considerado aí o apoio do presidente, de aprovação. Eu acho que em vários estados o governo federal vai sim apertar fortemente o dinheiro federal para os estados e municípios. Ao contrário do que se pensa, paradoxalmente, isso vai gerar um controle maior do governo federal sobre alguns estados e municípios, vai ter um impacto político muito grande, vai acirrar a luta, mas a luta grande mesmo vai ser aqui em São Paulo. Eu acho que a grande briga em 2008 é a Prefeitura de São Paulo e é uma briga interessante, porque em boa medida vai jogar não só governo contra oposição, mas oposição contra oposição. E eu acho que o debate de ontem, de um lado, fortaleceu o DEM, Kassab é candidato, e de outro, na verdade, depois de ontem, o Serra vai apoiar o Kassab de qualquer jeito, não vai apoiar o Alckmin. Acho que isso marcou claramente o episódio de ontem. Cláudio, você faz que análise? Eu concordo com o Fernando, né? Eu só acredito que talvez mais importante do que os efeitos para 2008 sejam os efeitos desse resultado de ontem para 2010. Né? E aí o grande ganhador de todo esse processo é o DEM. Né? Porque o DEM, na verdade, conseguiu, de certa forma, repetir alguma coisa que o PT fazia no passado, né? Que é o quê? É se credenciar como a oposição. Né? Se existe uma oposição nesse país programática, ideológica, de maneira mais clara para o eleitorado diante do governo, não estou querendo menosprezar os outros partidos de oposição, né? Mas essa oposição é percebida hoje claramente como... Não, porque foram os que conseguiram catalisar isso. Mas eles são um partido que hoje faz uma oposição programática. Não, mas é isso que aparece. Eles são um partido liberal conservador, né, que se abraçaram numa grande temática típica de partidos liberais conservadores, que é o quê? Redução de impostos. E ganharam a parada e impuseram ao governo, que é o seu antípoda ideológico, o governo de um presidente do partido de esquerda, a maior derrota em 5 anos. Né? Cá entre nós, o PSDB foi o caudatário disso. Ficou para retomar uma acusação antiga ao PSDB em cima do muro até a última hora. Quer dizer, não se sabia se votaria a favor, se votaria contra. Foi o DEM que capitaneou esse processo. Perfeito. O Zé Aníbal concorda com isso? Não, claro que não. Nós tivemos um processo que é completamente distinto do DEM. Está avaliando como se a questão tivesse posta para nós desde o início, se íamos apoiar ou não íamos apoiar. Nós nos dispusemos a um processo de negociação. O Abrúcio escreveu um artigo sobre isso, até criticando o governo e a oposição. Mas, nesse caso, o PSDB entrou na discussão com uma postura de negociação. O governo que não conseguiu apresentar algo que desse substância, consistência a essa negociação e indicasse que o governo realmente estava preocupado em melhorar o desempenho fiscal, em melhorar a eficiência de governo. Então, não houve adesão, nada. Essa história de muro, esquece. O PSDB, quando o Brasil estava ingovernável, em 94, o Roberto conhece isso bem, estava caminhando para a ingovernabilidade, em 93, 94, pulou lá e, com todos os riscos, saiu com o programa do Real. Né? Então, essa história de que nós não temos decisão, nós temos muita decisão. O Mário Covas recuperou São Paulo com muita decisão. Essa é a conversa. Agora, o DEM tem uma posição, como você mesmo disse, o Partido Liberal adotou uma bandeira, falou de imposto contra. Se puder zerar, zera. É uma postura respeitável, não é o nosso caso. A minha questão é só avaliar isso eleitoralmente, não estou nem dizendo quem está certo ou está errado nessa história. Agora, que há um rendimento eleitoral disso, é negado. Roberto. Olha, eu costumo dizer isso sem nenhuma agressão. É muito bom que o DEM assuma essa sua identidade de um partido de direita. A direita brasileira precisa mostrar a sua cara. Tem que acabar com essa ideia de terceirizar o governo como terceirizado de Lula. Né? Não precisa estar com o governo com a fachada de esquerda e fazendo a sua política, rindo à toa. Não pode.
acho que é ótimo para a democracia que o DEM comece a assumir essa postura. É muito importante salientar, até porque ele não quis menosprezar. Estamos dois partidos de oposição, que é importante dizer para o Brasil que são os dois que fazem oposição ao governo Lula naquilo que é fundamental, a sua política econômica. Porque nem o DEM, nem o PSDB tem nenhum documento, ninguém me apresenta nenhum documento de nenhum deles em relação crítica à política econômica do governo Lula. Ao contrário, ambos partidos... Começaram a política econômica, né? Porque eles começaram... Mas isso é outra coisa. Eu estou querendo dizer a você que esses dois partidos... Claro que tem lideranças críticas, tem individualmente, mas como partido. Esses dois partidos no Congresso Nacional, quando eu estava lá, e Chico Alencar estava, blindaram mais Palocci, aquele que quebrou o sigilo fiscal do caseiro, blindaram mais ele até do que Malan. Mais do que você. Você é um crítico dessa política, pelas suas propostas que estão aí, do PT. Eu estou querendo aqui dizer, só para que você leve em consideração, somos pequenos, mas oposição nós aqui fazemos. Perfeito. Do ponto de vista da economia do governo Lula, do seu governo neoliberal. Fazer o balanço político de 2007 significa não só olhar esse aparato todo da institucionalidade, dos governos, dos executivos, dos legislativos, do Congresso Nacional, dos partidos. Isso é um aspecto. E o povo, como fica? Aliás, uma pergunta republicana. E o povo, que pensa disso tudo? Eu acho que o filtro do povo, da grande massa, do chamado senso comum em relação a esse embate tão magnífico, a grande derrota do governo, vai ser ter em má conta todos. Achar que foi uma disputa política menor, uma queda de braço do governo que queria e da oposição. E agora vai começar a ser explorado isso por nós. Claro, é o nosso papel. E aí o governo vai dizer, olha, eu não posso investir em saúde porque cortaram a CPMF. Tinha a CPMF durante 5 anos e a saúde estava crítica. O meu amigo Temporão falando, eu tinha 1000 projetos. Ele chegou agora lá. Deu azar, estava felicíssimo, ainda mais quando veio a carta às 10h30 da noite. Agora, tudo para a saúde. Não é assim que se negocia. O povo vai nos ter em má conta. Os partidos vão entrar em 2008 muito fragilizados. Ninguém tem hegemonia para tocar uma proposta. E, sinceramente, o DEM está com esse ares de novidade. É um partido bem conservador, tem um viés elitista que não vai conquistar as massas, não. O povo, na eleição municipal, vai olhar muito, infelizmente, pela debilidade dos partidos, os nomes na disputa, o que é ruim, mas é um cenário possível, e vai dar uma multiplicidade, vai ganhar até cara de partido pequeno em algumas cidades aí. Os partidos estão muito desgastados. Muito bem. Vacareza, para encerrar o nosso programa. Eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar, Alexandre, e parabenizar a Opinião Nacional, que acho que faz um debate que todos ficamos com o sabor de quero mais. Isso. As pessoas perceberam as diferenças. Não acredito que essa posição de direita neoliberal mais clara do PFL, que sempre teve, agora DEM, vai dar nenhuma vitória na urna. Aliás, nós vimos uma situação especial há um ano atrás, quando o povo fez uma boa escolha e, por ter feito uma boa escolha, está colhendo uma boa experiência de ter o Brasil se desenvolvendo, de ter criação de empregos, distribuição de renda e ter mais gente trabalhando e mais gente feliz. Então, nós somos pela felicidade. Queremos que as coisas andem bem. E acho que tem gente boa em todos os partidos e nos interessa dialogar com o PSDB, com o PPS, com o PSOL e com os partidos da base. Muito bem. E formar uma grande aliança para a gente continuar o governo Lula. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradeço a presença de todos os debatedores, dos nossos convidados. Opinião Nacional volta na próxima quinta-feira, às 10h40 da noite. E fique agora com o nosso programa Vitrine. Boa noite. Até lá.